ele só iria captar, ó, tem todos os processos aí, não tem? Eu emiti a informação, gastei todo o meu inglês, porque não sei mais nada. O câmera, como receptor, receberia a mensagem, o meio estaria ali, estaria tudo legal. Só que tem um problema aí. O código, ou seja, a codificação dessa mensagem, não houve codificação compatível entre o emissor e o receptor. Porque eu falei usando um código, agora se eu chegasse com ele e perguntasse quanto tempo falta para o final da aula, certo? E aí ele me mostraria a plaquinha, que agora não é mais 40, deve faltar menos de 40, mas ele me mostraria a plaquinha dizendo, ó, falta tanto tempo. Então eu acho que nesse processo de comunicação aqui, a gente poderia elencar o emissor, o receptor, a mensagem, o meio de propagação da mensagem, mas fundamentalmente o código como essa mensagem vai ser transmitida. Que, obviamente, do ponto de vista humano, esse código, esse protocolo linguístico é determinante. Porque se eu chego na China, possivelmente eu vou ter todos os 4 elementos de comunicação, mas eu não tenho este protocolo linguístico aqui que é eminentemente fundamental para que o processo ocorra de forma tranquila. Num ambiente digital, isso é um pouco mais tranquilo, mas esse protocolo linguístico é traduzido por quê? Pelos protocolos de comunicação de dados. Que aí tem um monte aí. Então não adianta você ter meio, mensagem, emissor, receptor, se não há protocolo. E eu quero lembrar a vocês, rede de computadores é eminentemente baseada em protocolos de comunicação. Se não houver protocolo, não há rede. Certo? Vai haver o quê? Os 4 elementos, mas não vai haver comunicação. Se não vai haver comunicação, não há rede. Certo? Então, a gente pode resumir isso tudo que protocolo é o quê? É baseado em software, é programa. Então, protocolos de comunicação estão dentro de onde, professor? Do sistema operacional, aquele nosso amigo de semestres atrás. Perfeito? Então, não existe rede, que eu quero concluir, sem sistema operacional. Não existe comunicação entre computadores sem sistema operacional, porque é o sistema operacional que implementa ou que suporta, dá suporte aos protocolos de comunicação. Né, professor? Perfeitamente, professor Cláudio. Bom, entendendo daí as partes que compõem um sistema de comunicação, vamos entender agora quais são os componentes de uma rede de computadores? Vamos lá. Os componentes ou partes de uma rede são compostos por pessoas, hardware e software. Peraí, mas pessoas também compõem uma rede? Sim. São as pessoas que operam os sistemas, né, operacionais, que configuram a rede, que fazem uso dos serviços. Então, as pessoas também fazem parte de uma rede. E aí envolvemos software, como o professor Cláudio já bem explicou, principalmente os sistemas operacionais, que são eles que dão suporte, que possibilitam a criação e a comunicação entre essas partes aí. Temos também os hardwares, que existem equipamentos específicos para possibilitar também essa comunicação, principalmente física, entre as partes, né? Envolve aí também o computador. Então, componentes de uma rede de comunicação são pessoas, hardware e software. E aí nós vamos estudar agora, mais para frente, cada uma desses mais detalhadamente. Como é composto cada uma dessas partes aí, ok? Primeiramente, na parte física, né, o computador. O computador é uma máquina capaz de executar vários tipos de tratamento automático de informações ou de processamento de dados. Esse é o nosso elemento mais básico, né, Cláudio, da nossa rede de computadores? É o computador. O computador tem que ser, né? Porque se não fosse, né? A máquina. Observe no slide ali, ó, máquina capaz de executar vários tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Olha só, esse cara é o que pode ser representado. Esse cara aqui é o que tenta imitar eu falando. Ou você escutando. Agora, imagina o seguinte, olha só como é um negócio interessante. Eu posso falar e ouvir ao mesmo tempo. Você também. Você pode falar comigo, assim, se nós tivéssemos condições de interagir, você poderia estar escutando, refletindo, interagindo, refutando e tudo mais. O computador é burro ao extremo, porque ele só faz uma função de cada vez. Ou ele manda, ou ele envia, ou ele recebe. Ou ele é emissor ou é receptor. Então, na verdade,
essa história, ele faz as duas coisas junto. Não faz, porque o processamento dele não é igual ao nosso. Ele não processa nada em paralelo, a menos que tenha recursos para fazer isso. Então esse cara é o elemento mais importante de uma rede de computadores. Certo? Assim como o elemento mais importante de uma rede de comunicação é o ser humano. Certo, professor? Perfeito. Outro componente aí da nossa rede, acompanhando o slide, são os periféricos. Periféricos são aparelhos ou placas que enviam e recebem informações do computador. A exemplo, aí temos as impressoras, scanners, entre outros. Geralmente são dispositivos que são acoplados ao computador que vão executar determinada tarefa para o usuário. O sistema mais comum que nós vemos é a impressora, compartilhamento de impressoras na rede. Você tem lá uma rede, 10 computadores, para você não ter que ter 10 impressoras, você instala uma impressora em um dos computadores, compartilha essa impressora com os demais na rede, e aí todos podem fazer o uso dela. Existem scanners, existem compartilhamento de HD para fazer um servidor de arquivos, compartilhamento de CD-ROM para leitura você não tem que ter um CD-ROM em cada máquina. Então, são vários dispositivos que a gente acopla ao computador para compartilhar, então, recursos dentro da rede. Ok? Esses aí são alguns periféricos. O meio de transmissão. O meio de transmissão ele é o sistema físico de comunicação pelo qual os dados são transmitidos. Ou seja, qualquer meio capaz de transportar informações eletromagnéticas. E aí eu incluo também não só eletromagnéticas, mas hoje também já existem informações de luz, né? Também, por exemplo da fibra ótica, né? Então, o meio de transmissão é, na verdade, por onde o sinal, lembra das partes? Por onde o sinal vai passar até chegar ao seu receptor, de onde ele sai do emissor até o receptor. E aí nós entramos por meio do ar, né? Aquelas tecnologias wireless, sem fio. Temos utilizam fios de cobre, né, para trafegar o sinal eletromagnético, que são os cabos UTP, Cat5, coaxial, e nós vamos entender todos esses aí para frente. Temos a fibra ótica, que trafega a luz. Então, esses são os meios de transmissão, é o meio por onde o sinal vai passar. Nós vamos estudar bem melhor sobre isso quando nós estivermos entendendo a camada física do modelo OSI, nas próximas aulas. Então, nós vamos entender bastante como esses métodos, quais são esses meios de transmissão aí. Os dispositivos, né, eles têm a função de promover o acesso do computador à rede de computador, exemplo, placa de rede, modem, entre outros. Exatamente. E nós poderíamos citar, né, ainda em cima de tudo isso que nós estamos falando, não sei se vocês estão recordando, né? A gente falou de computador, aí falamos de periféricos, dispositivos, tudo isso não está lembrando alguma coisa? Não está lembrando as partes de um sistema operacional, as partes de um sistema computacional que o sistema operacional gerencia? Pois é a mesma coisa aqui. Na verdade, o que tem de novo nesta disciplina é simplesmente a questão dos protocolos de comunicação. Modelo OSI e tudo mais, que nós vamos ver nas próximas aulas. Agora, basicamente, a aula introdutória de rede é uma revisão de SO. Não sei se você já observou. Né? Uma revisão. Então, olha só, como o professor Evandro disse, dispositivos têm a função de promover acesso do computador à rede de computadores. Ou seja, é uma interface que faz com que o computador possa ou receber informações da rede ou enviar para a rede. Né? Ou seja, o computador podendo ser emissor ou receptor, ele tem que ter mecanismos que possam prover essa interação dele com a camada física, com o meio de comunicação. Né? E aí, como o professor Evandro falou, pode ser fibra ótica, pode ser cabo, pode ser o ar, quer dizer, no caso de sistemas celulares, pode ser, hoje, redes wireless, né? Redes Wi-Fi que você usa no seu notebook para acessar no aeroporto, acessar na sua escola, acessar, sei lá, até aí na sua telesala pode ter isso aí, você pode estar acessando um tipo de rede desse agora, mas para acessar precisa de um dispositivo que faça a interface do seu computador com esse meio físico. Perfeito? Acompanhe no próximo slide, que você pode ver aí, que nós colocamos essa mensagem para você. Uma rede de computadores possui ainda outros componentes comumente conhecidos como ativos e passivos de rede, certo? Ou seja, que componentes são esses? Vamos para o próximo slide que você pode ver. Ó. Ativos de rede são equipamentos, o nome está dizendo, né? São equipamentos que têm função ativa. Então vamos lá, são equipamentos que têm capacidade de processamento de dados, ou seja, são dispositivos que fazem escolhas a partir de regras previamente definidas.
Tá certo? Ou seja, que tipo de dispositivo você acha que se encaixariam nesse cenário? Professor Evandro, um exemplo para os nossos alunos de um dispositivo ativo de rede. Temos um exemplo, um roteador dentro da nossa rede, Perfeito. é um exemplo de ativo. Temos também o switch, né, um switch gerenciável, ele também é um exemplo de ativos dentro da rede. Todos esses têm a função de quê? De permitir a comunicação entre essas partes aí. Perfeitamente. O que seria, por exemplo, o professor Evandro falou